Pensamos em meio ambiente, aí a gente só pensa lá na floresta amazônica, a gente só pensa na camada de ozônio, a gente só pensa lá em Foz do Iguaçu. Mas tudo pode e deve começar em casa. A questão da educação é o dia a dia mesmo, né? Correto. É claro que todos esses problemas, esses grandes problemas, todos os nossos recursos ambientais, eles são de extrema importância à preservação, às políticas públicas, às legislações, isso sem dúvida alguma. Mas a gente tem que ter consciência também que cada ação individual, ela contribui ou para a melhoria ou até mesmo para um desperdício maior. Um dos maiores problemas que nós temos hoje no meio ambiente é a geração de resíduos. Nós geramos resíduos, muitos resíduos, cada vez mais, em função do capitalismo, em função de toda a geração que nós vivemos hoje em dia. O ano passado foram gerados cerca de 65 milhões de toneladas de resíduos no Brasil. Isso aí corresponde ao que visualmente 65 milhões de toneladas daria para encher o quê? Em termos cerca de 168 estádios do Maracanã. Uau! Imagina, pessoal de casa, olha aí. Imagina assim, o nosso Mineirão, você aí no Rio, que é a estádio que ela colocou aqui. O Maracanã, gigante, o maior estádio que nós temos brasileiro hoje é o Maracanã. Imagina ele cheio de lixo. Agora você multiplica isso por 168. Foi o que nós produzimos. Certo. E a maioria desses resíduos foram destinados incorretamente. Ou seja, não passaram por uma reciclagem, por uma reutilização, ou aquele resíduo que realmente não tem um descarte final, uma reutilização, não foi para um aterro correto, um aterro sanitário. Você tem um percentual desse lixo descartado que é reutilizado hoje, é reciclado hoje? Menos de 30% dos resíduos com potencial, porque nem todo tem o potencial de reciclagem, é reciclado. Isso é um número muito baixo em função da quantidade de resíduos que nós geramos. Se a gente pensar assim, por exemplo, em países mais desenvolvidos, onde o IDH é maior do que o nosso, esse percentual gira em torno de quanto? Ele já no mínimo o dobro. Então, nós temos no mínimo 60%. 60%, isso. Por aí, mínimo. Isso é o mínimo, né, para começar. Dependendo do país. Então, nós temos que ainda melhorar 100% para ficar no mínimo. Certo. Até porque varia muito de local para local. Nós temos locais onde não se recicla ou se reutiliza nenhum resíduo. E locais onde isso já é mais comum. Belo Horizonte possui uma coleta seletiva para a reciclagem muito abaixo do número de bairros que nós possuímos. Mas isso não é impedimento para que nós, em casa, façamos a nossa separação de resíduos. É muito importante que a gente, em casa, uma medida muito simples, é separar os resíduos orgânicos dos resíduos que podem ser reciclados, como o papel, o plástico, o papelão. Mas aí, Gabriela, a gente vê, assim, até um pensamento recorrente, a gente sabe que isso é fruto de uma desinformação, de uma má educação que nós recebemos quanto a esse assunto. Mas, por exemplo, quando a pessoa pensa assim, eu vou separar aqui em casa, vai misturar tudo no caminhão do lixo mesmo, então já era, babau, adeus viola. Como tratar com isso, como lidar com isso e como responder a isso? Com certeza. É um pensamento muito comum mesmo. Independente da classe social, independente do nível de educação, as pessoas realmente costumam ter esse pensamento. Mas esse pensamento está incorreto. Primeiro porque nos locais onde há a coleta seletiva ou naqueles postos onde recebem papéis para reciclagem, essa reciclagem e essa reutilização já é toda processada, já tem todo um padrão para ser realizado. E se nós separarmos em nossas casas, ainda que a coleta seja conjunta, nós destinamos, ao chegar esse resíduo no aterro, esse resíduo, ele possui catadores naquele local que fazem a separação. Então, se a gente já deixa separado o nosso resíduo papel, resíduos recicláveis daqueles orgânicos, a gente diminui o contato daqueles catadores com os resíduos orgânicos para separar. Que aí, vamos dizer, usar o termo contaminados, né? Contaminados, exatamente. Possibilitamos mais resíduos para a reutilização, porque a gente ainda tem o problema de quando a gente não faz a separação correta, a gente perde o potencial de reciclagem e de reutilização daquele material.
Então, ainda que no caminhão esses resíduos eles vão conjuntamente para um aterro, chegando lá nós temos catadores, nós temos pessoas que estão atuando ali, separando. Então, a gente já possibilita, se a gente separar em casa, a gente já possibilita essa separação. Facilita o trabalho, ajuda e até mesmo nesse material, nesse resíduo aí, que pode ser com esse potencial reutilizável, reciclável, a gente também facilita o trabalho e evita que ele seja contaminado e que perca essa função. Essa também é uma ação que a gente pode pensar nela, né? Sim, com certeza. Então agora nós vamos ver aí sobre essa questão dos resíduos orgânicos e recicláveis que dentro da nossa casa a gente pode ter aí como fazer e até mesmo em recursos naturais que podem nos ajudar. O primeiro aí que está aí na tela para você é exatamente como manter, né? Reutilização da água da chuva via captação ou reutilização de água, né, da chuva, das máquinas de lavar roupa, do chuveiro, para o jardim. Conta pra gente como que isso pode ser feito, Gabriela. Outro recurso, né, e outro impacto que acontece muito no nosso dia a dia são aqueles relacionados aos nossos recursos hídricos. Os próprios resíduos, eles também impactam nos recursos hídricos. Em relação aos recursos hídricos, é muito importante a gente ter a consciência de que nós, novamente, podemos auxiliar individualmente. E hoje, cada vez mais, nós temos tecnologias que aproximam a gente de uma melhor contribuição em relação a isso. Nós podemos reutilizar a água da chuva. Temos hoje metodologias simples de, em casa, acoplar, que seriam como se fossem umas caixas d'água que pudessem acumular essa água. Nós sabemos que essa água... Canaliza para essas caixas d'água. Canaliza, exatamente. Por exemplo, coletando que vem fica do telhado, escorre, canaliza... Faz um filtro inicial para não vir com aquele resíduo inicial, canaliza e a gente acumula e conserva numa caixa, numa caixa de água, por exemplo. Lembrando que esse tipo de água não é para consumir ali, isso aí é para outros fins. Exatamente. Porque é uma água imprópria, a acidez é muito alta, enfim. Só para lembrar, né? Tem hashtag Fica a Dica, né? Fica a dica. Mas nós sabemos quantas pessoas nós vemos diariamente lavando a calçada, lavando os carros. Essa água pode ser utilizada para esse fim. Regando jardins. Regando jardins, até mesmo para uma descarga. Aí teria que ser um acoplamento mais detalhado, mas é possível Por exemplo, reutilizar. Casas que as pessoas mantêm cachorros, animais, para lavar ali o canil, aquela área deles, essa água... Perfeita para isso, sem que a gente demande daquela água que vem para a nossa utilização diária, né, para a nossa utilização de dessedentação e tudo mais. Além disso, nós temos também, por exemplo, possibilidades de reutilizar a água de uma máquina de lavar. Então, o que acontece nas casas tradicionalmente? Depois de um processo de lavagem de roupa, aquela água vai para o esgoto, ela é canalizada para o esgoto. Se nós recuperarmos essa água em baldes ou também armazenamentos de caixas, nós podemos utilizá-la também para descarga, talvez apoio na lavagem de um jardim, de um passeio e tudo mais. Também, obviamente, não é utilizada para beber, não pode ser utilizada para banho, não pode ser utilizada para consumo. Por exemplo, nos condomínios, para lavar aquelas áreas comuns ali, isso aí são medidas que ajudam até mesmo a economizar dinheiro ali para os moradores, para os condôminos, né? Exatamente. Na verdade, toda economia, todo benefício ambiental que a gente faz em relação à água, em relação aos resíduos, ele converte também no benefício financeiro. É claro que em menor quantidade, ainda não ganhamos com esses recursos ao reutilizá-los, ao reciclar. Ganhamos pouco. Mas a melhoria ambiental ela é muito importante, muito impactante para todos. Então isso aí já é o ganho pessoal e o ganho coletivo em termos de crescimento, de desenvolvimento, né, de qualidade de vida. E também a gente pode pensar sobre essa questão no nosso dia a dia. Por exemplo, escovar os dentes. Sim, ao escovar os dentes, fechar, né, a torneira, não deixar aquela água corrente, banhos mais curtos, né? Quando, a partir de 2015, a gente teve uma redução de índices pluviométricos grande, que impactou muito nas nossas
nos nossos armazenamentos de água e foram indicados exatamente práticas como essas e elas se mantêm. Ainda que nós tivemos esse ano um maior índice pluviométrico, a gente tem que economizar. A nossa qualidade da água, as águas, os nossos recursos hídricos, eles estão limitados também em sua qualidade pela poluição, pela contaminação diária da própria população. E outra coisa, por exemplo... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.